E eu não vou cobrar barato, não vou cobrar caro, como se eu fosse uma pessoa que adestrasse o dog dos outros há muito tempo. Mas eu não vou cobrar barato não, porque tem todo um contexto aí para se adestrar dog de outras pessoas. Dificilmente não vai se levar mordida. Eu não conheço adestrador bom, tô falando bom, que não tenha levado mordida e até ainda leve mordida. E eu tenho que tirar do meu próprio bolso para comprar medicamento para mim, dentro desse contexto. Fora que eu não sei as condições dos dogs, pulga, carrapato. Nós temos visto agora nesse dia a doença do carrapato. Da picada do carrapato, que tem até matado pessoas. Por mais que você use um repelente, os parasitas ficam na sua roupa, as pulgas. Aí você vai para casa, passa pro seu dog, no contexto aqui o Baruch, ainda que eu uso medicamento para a imunidade do meu dog. Mas até esse medicamento não é barato. O mais barato aí é R$90, um comprimido, que na bula tá imunidade por um mês, mas segura até uns 3 meses. Então, para mim, adestrar dog gratuitamente, eu tendo gasto, risco, não compensa não. Eu tenho que cobrar alguma coisa para uma eventual situação como essa. E também eu preciso ser remunerado. Dog adestrado é muito chique, é muito top. Vocês podem ver aí pelo Baruch aí o comportamento dele. E não é todo adestrador que faz isso, ao menos se diz adestrador, que tem esse manejo, que leva o dog a esse condicionamento. Tem muito aventureiro aí que tá ganhando dinheiro das pessoas e o dog não está saindo adestrado, não fica adestrado. E eu levo o dog à obediência e submissão, de uma maneira inteligente, trabalhando dentro da mente do dog, da psicologia dele. Então eu tenho que ser remunerado pelo meu talento dentro desse contexto. Já ajudei algumas pessoas gratuitamente, ainda ajudo, mas para fazer manejo de adestramento agora eu vou falar para as pessoas que faço e vou dar o meu preço. Aí agora eu tenho que descer por aqui, ó, ou lá pela frente. Ó, já a distância. Então existe todo um contexto que eu preciso ser recompensado. Eu preciso ter condição de pagar dentro da situação um remédio. Se tiver o dog que eu tiver que levar lá para casa, tem espaço. Eu tenho que me preocupar com a questão das pulgas. Eu vou deixar um vídeo lá na parte dos comentários, assista a questão da higiene do dog. Então tem muitas pessoas que têm contato com o dog, as pulgas pulam na pessoa, na criança. Tem outras situações que eu explico lá, mas estou enfatizando aqui essa. Aí a pessoa começa a se coçar todinha, elas invadem a casa. E foi nesse contato aí com o dog, na rua, que você não conhece. Fora que tem outros problemas que podem surgir, que tem dentro desse contato com outro animal, que as pessoas não param para perceber sobre. Então eu meditando sobre essas situações, eu vou conversar com a pessoa que eu até adestro o dog, mas o preço é tal. Não me pergunte aqui que eu não vou falar. Isso é para quem me procurar aqui, realmente eu vou poder, quem sabe, fazer o adestramento. Então se você mora em outro estado, etc, aí você me perguntar, eu não vou te responder, porque
Eu não vou pegar seu dog para adestrar nem nada. E preço, dentro desse contexto, eu não vou falar aqui quanto eu vou pegar para adestrar dog. Como ração também. Tá ferro. Olha o tamanho dessa criatura. Bom dia. Olha só. Muito bonito, viu? Tudo bom? Bonito, hein? Muito bonito. Isso aqui tá todo estourado. Deve ter apanhado mais do que tudo. E sobre ração também não me pergunte, que esse povo não me patrocina. E eu não vou ficar fazendo propaganda para quem não colabora aqui com o canal mais não. Vou enfatizar aqui o meu manejo, o manejo do meu dog. Alguns adestradores eu indico porque eu quero melhor no manejo, mas eu vou focar aqui mais no meu canal, no meu contexto e etc. Então assim, estou transmitindo essa informação para que as pessoas percebam que manejo de dog não é uma coisa qualquer não. A pessoa tem um contexto, algumas, que manejo deve ser barato. Se manejo, adestramento é algo que você pode fazer melhor do que eu, ou melhor do que um profissional, então realmente faça você mesmo. Diz que uma pessoa foi tirar um parafuso e cobrou caro para tirar esse parafuso. Aí a pessoa foi reclamar com o camarada. Não foi comigo, isso aí é uma história aí popular aí que eu ouvi. Aí disse que a pessoa, nossa, mas você cobrou tanto para tirar um parafuso. Aí a pessoa falou, pô, isso é tão fácil assim, por que você não tirou? Então é mais ou menos esse contexto. Eu posso fazer o manejo para a pessoa, mas vai ter um custo aí, porque tem um custo meu. Então eu faço de graça, como eu estava fazendo, e não ganho retorno nenhum. E o cachorro da pessoa fica adestrado, vamos dizer, para sempre. Porque além de eu ensinar o dog, eu ainda ensino a pessoa. Eu adestro o dog e adestro a pessoa para manter o condicionamento. Então provavelmente, depois que eu adestrar um dog, a pessoa não vai precisar mais de mim. De repente ela até começa a adestrar dog pelos meus ensinamentos para ela. E eu não ganho nada com isso. E ainda tiro do meu bolso, caso dessas situações de adversidade, com parasitas, mordidas, o meu tempo de me deslocar e tudo mais. Não é justo. A pessoa precisa ser recompensada pelo seu trabalho. Ainda mais se for realmente um bom trabalho. A oração e o jejum devem ser feitos a Deus num contexto de arrependimento, de desejo profundo de abandonar o pecado. Às vezes a pessoa tem alguma fraqueza, uma necessidade de libertação, de cura, da salvação da sua alma, ou da alma de outra pessoa que precisa de Cristo como único Senhor e Salvador. Então, algo que a pessoa tem que parar, e ela sente dificuldade de abandonar aquele mau caminho. Aí ela pode apresentar a Deus oração e jejum com aquele propósito de ser liberta, de ser curada, de ser salva naquela área que está a condenando ou a pode condenar. Deus vai olhar do céu e ver a sinceridade do seu coração, o seu desejo de mudança de vida, o seu desejo de arrependimento, o seu desejo de conversão. E Deus, olhando do céu, Ele vai te dar graça para vencer a tentação ou aquele pecado. Porque a Bíblia diz que tem casa de demônio que só sai com jejum e oração. Mas o jejum e oração
deve ser feito dentro dos princípios de Deus, dentro da sua palavra, do seu reino e da sua justiça. Não reino e justiça de homens, mas reino e justiça de Deus. Então, se o povo de Nínive apenas tivesse se convertido dos seus maus caminhos, Deus já teria misericórdia daquele povo, porque aquele povo não tinha entendimento, não tinha discernimento do braço esquerdo para o braço direito, do braço direito ou do braço esquerdo. Mas Jonas, ao pregar a palavra de Deus, trouxe discernimento ao povo, e o povo recebeu discernimento e buscou o único Deus, Criador do céu e da terra, e aceitou a intercessão de Jonas. Então, por isso que lá no Novo Testamento, os fariseus, os líderes, os judeus da época, não estavam aceitando a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele falou que o povo de Nínive julgaria aquela geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, que não era o enviado, não era o Emanuel da salvação da alma, mas um simbolismo de um Salvador que ainda viria. Porque ali no Velho Testamento, todos os heróis da fé que apareceram, foram um simbolismo daquele que viria até para redimir os próprios profetas. Porque os próprios profetas enviados por Deus, os próprios santos, os próprios apóstolos, os próprios homens e as mulheres de Deus, que foram fiéis a Deus, tiveram Cristo como único mediador e Senhor. Porque sem Cristo como único mediador e Senhor, nem os profetas seriam salvos, nem santos seriam salvos, porque não seriam santos. A santidade vem pela confiança em Deus e no seu Filho, no seu Emanuel, no seu Cristo. É esta confiança que nos torna retos e santos diante de Deus. Não é nossas próprias atitudes, mas é a nossa confiança em Deus que nos leva a ter as atitudes que agradam a Deus pelo Espírito Santo que Ele envia sobre nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então os líderes da época ali, quando o Senhor Jesus esteve aqui como homem, não creram na sua mensagem, não creram nele como Emanuel, como enviado de Deus. Então os ninivitas creram, como assim posso dizer, no empregado. E os fariseus e os líderes não creram no patrão. Então, porque Deus está em Cristo, e Cristo está em Deus, e quem está em Deus está em Cristo, e quem está em Cristo está em Deus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.